recebemos as últimas ofertas, as crianças receberão uma prancheta com uma folhinha em branco para acompanharem a reflexão bíblica. Eu não tenho tanta experiência nisso quanto o pastor Marcelo. Sempre que possível eu tento chegar lá, dando um mimo aí para as crianças conseguirem acompanhar a devocional da manhã. Então, crianças, acompanhem de perto aí nossa reflexão, saberem exatamente o que fazer nessa folhinha, ok? Mas, como eu já disse, nos últimos 2 dias, na sexta e no sábado, aqui na Catedral, nós tivemos o privilégio de hospedar o Encontro Nacional de Educação Domiciliar, que reuniu várias famílias de todo o Brasil, algumas delas estão aqui inclusive, encerrando sua participação antes de voltarem para casa, e pareceu-nos bem lembrarmos de algumas lições importantes que vieram à tona neste último fim de semana, mas principalmente à luz da Palavra de Deus. Então te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Tendo encontrado o texto, vou convidá-los a ficar de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouçamos atentamente o que nos diz a Palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Louvado seja Deus pela sua palavra, que seja abençoada esta breve reflexão da palavra de Deus. Podemos nos assentar. Cada família aqui faz parte de uma história em progresso. Aliás, parte do que significa pertencer à sua família é conhecer as histórias da sua família. De onde vieram seus antepassados, como eles chegaram até esta terra, como nós chegamos até aqui e como nós somos em muito influenciados pela caminhada daqueles que nos antecederam. Isso é tão importante que basta apenas lembrar das nossas reuniões familiares. E uma das coisas que nós fazemos sempre quando estamos em família é o quê? Lembrar as mesmas histórias. E ninguém se cansa de contar e ouvir as mesmas histórias, não é verdade? Por quê? Porque essas histórias nos marcam, elas nos definem, elas nos identificam neste mundo. Assim como é com cada família, assim é com cada povo desta terra. Cada povo neste mundo tem uma história, marcada por personagens, por acontecimentos que marcaram aquele país, marcaram aquela cultura. E essa história é preservada não só em livros, em histórias, mas até em canções, em hinos, como os hinos nacionais, que contam um pouquinho da história, dos valores e princípios que regem um povo, uma nação. Bem, assim como é com uma família e com uma nação, assim é com a igreja, o povo de Deus. Nós que cremos no Deus das Escrituras, temos uma história em comum, uma história registrada na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós relembramos essa história todas as vezes em que estamos juntos e cantamos também hinos que expressam os valores, os princípios que regem a nossa vida como povo de Deus. E o texto que nós temos perante nós nesta manhã, Deuteronômio capítulo 6, espero que sua Bíblia permaneça aberta em Deuteronômio 6, é um excelente exemplo disso. Aliás, Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, representa até hoje uma espécie de hino nacional
do povo judeu, os judeus piedosos, que recitam esse texto diariamente com seus filhos. É o Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor Jesus conhecia este texto, tanto que ele o citou como a expressão do primeiro e maior mandamento: amar a Deus acima de tudo e de todas as nossas forças. Mas eu pergunto, será que nós conhecemos bem este texto? Você entende as palavras que estão escritas aqui? O que elas significam? E o que elas representam para nós? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos momentos. Então, crianças, estão aí com a sua folhinha, podem dividir a folha em 4 partes, ok? 4 quadrados, ok? E em cada um desses quadrados vocês vão escrever uma frase e fazer um desenho. Então ouçam com cuidado aí, se quiserem dobrar a folhinha para ajudar, ok? 4 partes, com 4 lições. Preste atenção às instruções, ok? Então, primeira coisa que esse texto nos ensina, nos chama a atenção, é para a nossa autoridade máxima, o Senhor Deus. Então, crianças, no quadrado superior, no primeiro quadrado, podem escrever aí: o Senhor Deus é único. O Senhor Deus é único. Esse texto começa de uma maneira muito familiar para nós pais, né? Como é que os pais chamam a atenção do filho ou da filha? Ouça, meu filho, ouça, menino, ouça, menina. E o filho sábio para tudo para dar ouvidos ao seu pai, às instruções. Não é exatamente assim que Deus começa esse texto? Como pai do seu povo: ouça, Israel, dê-me ouvidos. E o povo que conhece a Deus, reconhece a voz do seu Pai Celestial, deve parar tudo para ouvi-lo, porque quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Mas como Ele se apresenta aqui: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Este nome aqui, Senhor, é o nome próprio de Deus, o Deus da aliança. É assim que Ele se apresentou ao povo de Israel quando o libertou do cativeiro, o tirou da escravidão no Egito e o fez peregrinar pelo deserto, provendo pão, água, alimento, proteção, até que chegassem à terra prometida, conduzidos pela palavra de Deus e pela sua presença. Então veja que coisa interessante: antes de dizer ao seu povo o que Ele espera deles, Deus os lembra quem Ele é. Eu sou o Senhor, eu os criei, eu os salvei, vocês me pertencem, portanto ouçam-me, a mim somente, e nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, nenhuma autoridade que pode tentar competir com a minha autoridade. Por isso, quando nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, quando abrimos a Bíblia, seja em casa ou na própria igreja, em culto público, devemos sempre lembrar primeiro de quem está falando aqui. E quem está falando primeiro não é o pastor, nem o papai, é o Senhor Deus. É por isso que nós começamos os cultos como? Com oração e cânticos, lembrando que estamos na presença de Deus. Ele está aqui, e quando a Bíblia for aberta, é Ele quem falará por meio do pastor e do pregador. Ele nos lembra primeiro de quem Ele é, para que depois possamos ouvi-lo. Ele é o único e verdadeiro Deus, o soberano Senhor que nos resgatou da nossa escravidão ao pecado pelo seu único Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei que veio nos resgatar pelo seu sacrifício na cruz. Então, crianças, logo abaixo da frase o Senhor Deus é único, vocês podem desenhar uma cruz e uma coroa, para lembrar de Jesus, o nosso único Deus, nosso Salvador e o nosso Senhor, nosso Redentor e Rei. Em segundo lugar, o texto nos chama a atenção para a nossa lealdade máxima. A autoridade máxima exige uma lealdade máxima. Então, crianças, após desenharem a sua cruz e a coroa, no segundo quadrado vocês podem escrever a frase: ame o Senhor de todo o seu ser. Ame o Senhor de todo o seu ser. Bem, se este Deus tanto nos amou, a ponto de ter enviado o seu Filho ao mundo
para nos salvar dos nossos pecados, o que Ele espera de nós? O que Ele exige de nós? E mais, o que Ele merece de nós? Ora, Ele merece nada menos do que todo o nosso amor, todo o nosso serviço, toda a nossa gratidão. E é por isso que o texto nos convoca a isso. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Agora note que coisa interessante. Deus começa falando para o povo todo, Israel, mas aqui Ele fala para cada um dos membros de Israel. Ele não diz ame o Senhor, o nosso Deus, Ele diz ame o Senhor, o seu Deus, de todo seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. A instrução é para todos, mas é individualmente para cada um. E note como a instrução alcança todos e todo o nosso ser. Ame de todo o nosso coração, seu coração, que não descreve só sentimentos e afetos, sua mente, seu entendimento, seus desejos, sua vontade. Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as habilidades e dons que Deus te deu, que te constituem um ser vivo, e de todas as suas forças, tudo que você faz e é, sirva ao Senhor. Em outras palavras, o texto está nos dizendo o seguinte: Deus criou a cada um aqui, Deus deu vida a cada um aqui, e pelo seu Filho Jesus Cristo, Deus veio salvar cada um aqui. Então, se Ele fez cada um de nós e nos fez por inteiro, Ele merece ser servido por cada um e de todo o nosso ser, com tudo que somos, pois tudo pertence a Ele. Nada deve ficar de fora quando cultuamos a Deus. Como pensamos, como sentimos, como agimos, não só na igreja, em casa, mas onde quer que estejamos. E não só como nosso dever, mas como nosso prazer. Pais, vocês se agradam quando seus filhos obedecem às suas ordens contrariados? Tá bom, vou fazer. Como já foi dito, né, sobre um filho, isso. Papai, eu estou te obedecendo por fora, mas por dentro não. Já viram essa cena? Isso agrada o coração de um pai? Ou pense no cônjuge. Homenageia sua esposa, com flores, com presentes. Diz, amor, aqui está. Ai, que lindo amor. Por quê? Porque é o meu dever. Sinta-se amada, por favor. Estou cumprindo o meu dever. Quem é o cônjuge que se agrada com isso? E com Deus seria diferente? É o nosso dever, certamente, mas não pode ser apenas o nosso dever, e sim o nosso prazer de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É assim que temos servido a Deus, de todo o nosso ser. Então, crianças, logo abaixo da frase ame o Senhor de todo o seu ser, vocês podem desenhar um coração, apresentando aí tudo que há dentro de você que deve servir a Deus. Terceiro lugar, o texto nos aponta qual deve ser a nossa referência máxima. Já vimos a autoridade máxima, nossa lealdade máxima e a nossa referência máxima, que deve ser qual? A palavra de Deus. Então, crianças, após desenharem o seu coração, no próximo espaço, quadradinho embaixo, podem escrever a frase: guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Pergunta: de todas as formas que podemos expressar o nosso amor por Deus, qual é a mais importante? Você sabe a resposta? E se não souber, pergunte a Deus. Ele disse aqui no versículo seguinte: como eu posso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser? Versículo 6, guardando todas as suas palavras. Notaram isso? Todo. E segue para o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a maneira principal pela qual Deus quer ser amado e apreciado, ouvindo suas palavras e guardando as suas palavras. Não é assim que nós mostramos o nosso apreço por alguém a quem amamos? Quando essa pessoa está falando conosco,
está compartilhando uma informação importante, algo confidencial, algo que está pesando sobre o seu coração, ou um pedido, uma instrução, se amamos essa pessoa, fazemos o quê? Ouvimos, guardamos essas palavras e sempre que possível fazemos conforme o desejo daquele a quem nós amamos. Seria diferente com Deus? O que Ele exige de nós? Se o amamos, guardemos as suas palavras, todas as suas palavras, porque na palavra de Deus é que descobrimos quem Deus é e o que Ele espera de nós como seus filhos. Em outras palavras, é simplesmente impossível amar o Deus da palavra se você não ama a palavra de Deus. Você não pode amar o Deus da palavra se você não ama a palavra de Deus. Você não pode amar um Deus cuja palavra você não conhece, você não guarda, você não lembra, você não pratica. A palavra de Deus não deve ser apenas ouvida, ela deve ser guardada e no lugar mais precioso de todos. O que diz o texto? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso me faz lembrar de uma história contada pelo missionário brasileiro Ronaldo Lidório. Não sei quantos já ouviram falar em Ronaldo Lidório. Em uma das suas muitas incursões missionárias, inclusive no país de Gana, no continente africano. Na ocasião ele estava preparando uma tradução da Bíblia para o dialeto de um dos povos não alcançados pelo Evangelho naquele país. E um dos seus esforços, uma das suas estratégias, enquanto ele preparava a tradução da Bíblia para aquele povo, era de reunir algumas pessoas de um vilarejo, de uma aldeia próxima, para ouvirem dele uma tradução que ele havia feito de alguns versículos, para que essas pessoas memorizassem os versículos e pudessem guardar esses versículos consigo, a fim de lembrarem da palavra de Deus, para não terem que esperar até que a Bíblia toda estivesse traduzida e registrada, por escrito. Ele conta a história de um desses encontros e de uma das pessoas desses encontros, uma senhora bastante idosa, que caminhava a pé quilômetros para chegar até a base missionária onde estava o irmão Ronaldo. E diz esse irmão que num desses encontros a senhora aprendeu alguns versículos, talvez uma dezena de versículos, e tomou o rumo de volta para casa. E já depois de ter caminhado vários quilômetros, já quase chegando em casa, no seu vilarejo, ela percebeu que havia esquecido um versículo. O que aquela senhora fez? Ela deu meia volta, caminhou todos os quilômetros que havia percorrido a pé e voltou para bater na porta do missionário. Missionário, sim, eu esqueci um versículo. Me conta de novo, por favor. Ele ficou surpreso com o pedido da senhora e disse: tudo bem, mas você não podia ter esperado o próximo encontro? Foi só um versículo. E qual foi a resposta da senhora? Irmão, a palavra de Deus é um tesouro precioso demais para ser perdido pelo caminho. A palavra de Deus é um tesouro precioso demais para ser perdido pelo caminho. Isso é guardar todas as palavras de Deus no seu coração. É assim que temos feito, guardando aquilo que ouvimos, guardando a palavra de Deus conosco, que ouvimos em casa, na igreja, onde for. Então, crianças, logo abaixo da frase guarde a palavra de Deus, podem desenhar uma Bíblia. Uma Bíblia. Okay? E por último, o texto nos fala da nossa principal responsabilidade após guardarmos a palavra de Deus. Versículos 7 a 9. Então, crianças, sem querer apressá-las, mas no último quadradinho, podem continuar desenhando a Bíblia já, mas no último quadradinho escrevam a frase: compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Pergunta: você já tomou ciência de uma informação tão boa, uma notícia tão boa, que você não conseguiu guardá-la para si? Você teve que contar para alguém logo. Talvez passou até pelo zap, não conseguiu esperar até ver essa pessoa de novo. Tem que compartilhar logo essa notícia de tão boa que era.
Se isso acontece com notícias do nosso dia a dia, quanto mais com a melhor de todas as notícias, que é o Evangelho, registrado na palavra de Deus. A palavra que é uma fonte transbordante e abundante de boas notícias. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, essas palavras não vão ficar paradas no nosso coração, elas vão transbordar dos nossos lábios para outros. É por isso que o texto continua dizendo que os que guardam a palavra devem compartilhar a palavra, e especialmente com quem? Com os filhos. Não só com os filhos, mas primeiramente e principalmente com os filhos. Não é isso que diz o versículo 7? Ensine-as com persistência a seus filhos. Começa com eles, mas não deve ficar apenas nos filhos. Deve alcançar familiares, parentes, amigos, colegas, todos os que tiverem nosso alcance. Mas na sabedoria dos planos de Deus, Ele estabeleceu a casa, a família, o lar, como a primeira igreja. Os pais como os primeiros pastores e os filhos como os primeiros discípulos. Portanto, pais e os demais responsáveis aqui por instruir as próximas gerações da nossa casa, nós somos insubstituíveis. Deus nos colocou neste mundo e nos concedeu filhos, a começar pelos de sangue, os biológicos, mas também os espirituais, os sobrinhos e os netos, mesmo os que não podem ter filhos biológicos, podem ter filhos espirituais, filhos adotivos em oração. Deus nos colocou neste mundo com o propósito de transmitir à próxima geração a sua palavra, suas palavras de vida. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, séculos depois aqui das palavras registradas por Moisés, lá em Efésios 6,4, ele diz que nós pais, homens, nós somos os principais responsáveis pela liderança espiritual da nossa casa. O nosso papel não termina com a provisão material do lar, ela se estende, envolve principalmente a provisão espiritual dos nossos filhos. Esta é uma tarefa indelegável, não pode ser delegada para o pastor, para a igreja, nem tampouco para a esposa. Ela é parceira nossa nisso, mas ela não pode fazer isso em nosso lugar. Nós seremos cobrados por isso, pelo Senhor. Sim, Deus também criou a igreja, Deus também nos deu pastores e líderes para nos ajudar nesta missão, mas não para fazer a missão em nosso lugar. Deus criou a família e a igreja para andarem de mãos dadas, numa santa parceria, colaborando nesta missão, mas Ele não criou a igreja para ser a substituta do lar, os pastores para serem os substitutos dos pais, mas parceiros com eles. Não podemos delegar aquilo que é a nossa responsabilidade, sob a cobertura, sim, de uma igreja fiel e saudável, que nos capacitará para cumprir a nossa missão. E essa missão, diz o texto, deve ser cumprida com persistência. Ensine-as aos seus filhos com persistência, que significa o quê? Perseverança, porque isso vai exigir muito trabalho, e muito tempo, e muita repetição. E portanto, diz o texto, essa missão deve ser cumprida não só num domingo de manhã, por mais importante que seja, ou num tempo de culto doméstico em casa, o que também é importante, mas diz o texto, em todo lugar e em todo momento. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando? Quando estiver sentado em casa, ou andando pelo caminho, para a escola, para o mercado, para o banco, para onde for. Quando deitados ou levantados, começando ou terminando o dia, o que envolve o quê? Todo dia, e todos os afazeres, todo momento é momento de falar sobre as coisas de Deus, num parque, numa praia, no campo, nas montanhas, apontando para a criação de Deus, vendo o comportamento de outras pessoas e avaliando se isso é conforme a palavra ou não, levando tudo cativo ao conhecimento da palavra de Deus, seja em momentos formais de instrução ou em conversas informais, assistindo um filme e vendo, isso bate com a palavra de Deus? Ou um desenho, ou o que for.
Porque do que estiver cheio o coração, a boca transbordará. Então, famílias, estamos percebendo sobre o que nós conversamos? O que mais domina as conversas da família? Isso mostrará do que está cheio o coração. E se o coração estiver cheio da palavra, as conversas da família estarão cheias da palavra. O alvo de tudo isso, é claro, é que nós e os nossos filhos possamos lembrar da palavra de Deus sempre, em tudo que fazemos e pensamos, quer indo ou vindo do lar. E é assim que o texto termina, creio eu, de uma forma não literal, mas simbólica. Pastor, quer dizer que agora eu tenho que amarrar no braço dos meus filhos versículos bíblicos, tatuar na testa deles passagens bíblicas. Eles podem fazer, pichação santa em casa, escrever nos batentes das portas, dos portões. Calma aí, não é nada disso. Você está falando simbolicamente do quê? De que em tudo que fazemos, o braço, tudo que pensamos, a testa, indo ou vindo de casa, entrando pelas portas de casa ou saindo pelos portões, não importa para onde você está indo, de onde você está voltando, pensando ou fazendo o que for, tudo deve ser guiado pela palavra de Deus. Ele é Senhor de todos, de tudo e de todo o tempo, e ordena que a família prepare a próxima geração para viver assim, porque assim como for a vida no lar, assim será a vida na igreja, assim será a vida no mundo. Assim como for a vida no lar, assim será a vida na igreja e no mundo. Portanto, crianças, eu não esqueci de vocês, para completar o desenho. Debaixo da frase compartilhe a palavra de Deus, vocês podem desenhar uma casa bem bonita, ok? De portas abertas, para que todos possam ir e vir, levando consigo a palavra de Deus. Então, compartilhe a palavra de Deus, desenhe uma casa bem bonita, de portas abertas. Okay? Concluindo então, este é o nosso Deus, e esta é a sua palavra para nós. Somos o seu povo, fomos chamados para amá-lo de todo o nosso ser. Como? Especialmente guardando a palavra e compartilhando a palavra. Começando com os filhos, para todos a quem nós pudermos alcançar. Mas isto tudo, é claro, não é possível por nós mesmos. Por isso diz a palavra que Deus primeiro nos amou, para que então pudéssemos amá-lo. Nisto consiste o amor, disse o apóstolo João, não em que nós tenhamos amado a Deus de todo o nosso ser, mas que Ele nos amou inteiramente, enviando-nos o seu Filho, a palavra encarnada, o verbo vivo, não só para vir até nós, morrer na cruz pelos nossos pecados, por todas as vezes em que esquecemos da palavra, ignoramos a palavra, desprezamos a palavra de Deus, mas Cristo agora veio para habitar em nosso coração, a palavra viva, o verbo vivo de Deus morando dentro de nós, pela graça do Senhor, pela fé que temos nele e no seu sacrifício por nós, para que com Cristo, verbo vivo morando dentro de nós, nós possamos ir pelo mundo, levando conosco a palavra, guardando-a sempre, mais e mais, para a sua glória neste mundo, nós e os nossos filhos também. Vamos orar. Senhor bendito, nós te agradecemos pelo teu santo Filho, por Jesus, o verbo vivo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, para nos salvar, para nos redimir da nossa ignorância, da nossa rebeldia contra o Senhor. E te louvamos porque agora Cristo habita em nós e nos capacita a guardarmos a tua palavra e a compartilharmos com a nossa casa, todos ao nosso redor. Faz de nós este povo, Senhor, que te ama de todo o ser, que te tem como único Senhor e que não se esquece da tua palavra jamais. Perdoe as nossas falhas e faltas neste particular, perdoe-nos os nossos muitos pecados e pela tua graça capacite-nos a sermos melhores mensageiros teus neste mundo. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.